Visão geral. Eu já mandei hoje, depois você dá uma olhada na aula que eu mandei para o cursinho aí, chama Coração. Você vai ver se é importante ou não. Eu mandei uma aula hoje para o cursinho, Coração e Excreção. Não, Coração e Rim. Aí você vai ver se é importante ou não a aula de coração. Tá pro cursinho lá, ué. Mandei pros caras lá, ué. Coração e rim. Mas olha só, é uma aula pequenininha ali, você vai aguentar assistir 2 horas e 20. Não assista, pelo amor de Deus, ninguém aguenta, ninguém merece assistir uma aula de 2 horas e 20. Mas vamos lá, então, com todo empenho, com todo carinho, né? Pensando também na prova da Unifenas e pensando também no Enem, pensando em todas as disciplinas aí coparticipativas que vocês precisarão, até porque vocês provavelmente não farão só Unifenas, vocês farão também outras provas. Vou voltar aqui para lembrar de manhã, onde nós paramos no sistema excretório, sistema excretor, como queira, onde nós vamos agora vislumbrar, né, as pegadinhas da Unifenas, inclusive dentro do sistema endócrino, o que envolve muitas vezes, que vocês caem demais, quando você mistura, você faz um mix, tá, de hormônios, aí vocês ficam doidinhos na hora de aplicar o VOF ou na hora de marcar a alternativa correta. Pois bem, de manhã nós falamos sobre os rins, nós vimos que cada rim desse é formado por 1 milhão de estruturas, que vocês estão vendo aqui, ó, que são as estruturas nefréticas, tá? Essas estruturas têm a cabecinha para fora, que é o corpúsculo renal. Essa cabecinha para fora aqui, ó, é o local que ocorre a filtração do sangue, que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, a maior parte dela fica para fora, na região cortical, e apenas um pedacinho dela adentra aí a região medular do rim. Então, a gente vai ver quem que é o corpúsculo renal, o que significa cápsula de Bowman, o que significa glomérulo de Malpighi, como é que ocorre a filtração do sangue, né? Uma dica para a prova, quem são os podócitos, ou quem são as células de passagem, tá? Que permitem essa migração do material filtrado para o interior do túbulo contorcido proximal. Então, vamos lá, então. Vamos lá para as fortes emoções. Nós paramos aqui na parte da manhã, tá? E aqui nós temos, então, um esquema, como se fosse esticado, né? Óbvio que não é assim, mas é um esquema esticado de apenas um néfron. Agora, imagina 1 milhão de estruturas dessa trabalhando em cada rim para filtrar, tá? Cerca de 180 litros de sangue por dia. Então, veja só, seu rim, a sua diálise, quando a gente fala de diálise, a gente está falando de filtração renal. Quando a gente está falando de filtração renal, atente-se bem, tá? Para o processo que leva à filtração renal. Filtração renal e diálise é a mesma coisa. Portanto, quando você fala em hemodiálise, hemo é sangue, diálise, filtração. Filtração do sangue. Então, só um detalhe interessante, tá? Para a gente começar a aula, para começar a falar sobre essa parte renal, para você não esquecer. Como é que eu meço? Eu não vou pedir a fórmula, não, na prova, e não vou pedir para você fazer o cálculo também matemático, também não, tá? Até poderia, que a fórmula é medíocre para você guardar, mas não vou fazer isso. A prova é mais focada na biologia, já tem a química para a gente cobrar estequiometria, para a gente fazer cálculos, etc. Tal. Já tem a química para isso. Mas, e já tem a genética para vocês calcularem também, né? Não vamos esquecer desse detalhe. Mas analisando assim como um todo, o sistema renal, o que você vê aqui, né? Nessa situação aí, como é que eu calculo a eficiência, a capacidade de filtração renal? Eu espero que vocês tenham o hábito de todo ano fazer um exame de sangue. Você vai ao médico, o médico para ver como é que está a sua saúde, ele pede o exame de sangue, tá? E é natural, ainda na idade de vocês, não é tão natural não, mas para aqueles que frequentam muito academia, essas coisas e tal, que gostam de tomar uns hormônios aí, umas bombas, etc. Tal, muitas vezes é indicado também, para os meninos principalmente. Então é o seguinte, tem um exame que vem lá, tá, que mede a eficiência renal. Mede a eficiência e a capacidade que seu rim tem de filtrar. Se você um dia você tem uma predisposição de ter uma falência renal e ter que ser submetido a um processo de hemodiálise, tá? Então, esse exame, tá? A partir de uma proteína conhecida como creatinina. Não é a creatina, tá? É a creatinina. Então, para que serve esse exame? Esse exame, tá? Ele serve para medir a eficiência do seu rim. Então como é que funciona, Zé? Você tem um valor referencial para homem e para mulher. Do homem, vai de 7, se não me engano, de 7 a 1,2, a referência. Da 1,3. Da mulher, vai de 7 a 1,2. Quanto mais próximo você está, tá, do 1,3, você vai ter uma
decadência na capacidade de filtração renal. Então, imagina você hoje, jovenzinho, tal, você tem uma capacidade de 100% de filtração renal. Imagina que você faz lá a creatinina e a creatinina sua deu 1,6. Aí você joga esse dado na fórmula, você vai descobrir muitas vezes que você tem uma queda na capacidade de filtragem, tá? Renal. Ah, Zé, eu não tenho mais 50%, eu não tenho mais 100%, eu tenho 85%, mas jovem assim, 85%, o que está acontecendo? Será que tem algum fator de risco que tem contribuído para o mau funcionamento renal? Talvez agora você não vai sentir tanto problema, mas lá na frente isso vai te cobrar bastante. E a tendência é que as pessoas vão envelhecendo, tá? Naturalmente, principalmente ao adentrar a terceira idade, naturalmente você tem aí um processo, tá, de diminuição na capacidade de filtração dos rins. Mas se eu pegar uma pessoa de 60, 65 anos, você vai ver que a creatina, mesmo dela estando boa, ela tem uma capacidade de 85% de filtração. Sem levar em consideração um detalhe que é extremamente importante para vocês, que você não pode esquecer, é a questão que envolve a pressão arterial, tá? O mais importante para regular a sua pressão arterial, nós vamos dizer que é o rim. Nossa, o rim tanto que os remédios para baixar a pressão, eles atingem o mecanismo renina-angiotensina renal. Nossa, o coração produz um hormônio que ativa, né, o meu néfron. Sim, o coração produz um hormônio que ativa o seu néfron. E você vai ter que estar ligado para isso, para a prova, para as perguntas, para as enganações. Por exemplo, se eu faço alguma sugestão na prova, falando que a aldosterona é produzida na medula da suprarrenal, está errado, tá? Porque a aldosterona, na verdade, é produzida na região cortical da suprarrenal. A aldosterona é aquela glândulazinha que você tem no polo superior de cada rim, tá? Se eu falar para vocês doença de Addison, se eu falar para vocês, tá? Esse tipo de doença que ele gera o hipoadrenalismo e hiperadrenalismo, doença de Cushing, tá? O que eu estou falando sobre isso? Isso envolve o sistema renal? Envolve. E a Unifenas é cheio, tá, de pancadas secas, tá? Um detalhe também que eu teria que avisar para vocês, que o Vanderlei pediu para eu avisar, que eu avisei até ontem a Gabi, tá? Mas o Vanderlei pediu para falar para a sala também, que vocês terão revisão para a Unifenas, eu cobrei isso, né? Então vocês terão essa revisão para a Unifenas, mas aí o Ivan, ele conversou com o Ivan, falei com o Vanderlei no final de semana, aí ele conversou com o Ivan, e o Ivan liberou a revisão para vocês do dia 1º, a partir do dia 1º de dezembro, até o dia da prova, vocês terão aulas com todos os professores, revisionando conteúdo específico para a Unifenas, tá? Isso já está marcado, já está definido, já está resolvido. Agora, um detalhe aqui, ó, presta atenção. Ô Zé, então essa creatinina, ela envolve exatamente a eficiência. E com a idade eu posso estar perdendo eficiência de filtração renal? Pode. Academia, hormônio, idade, tá? É natural. Aí a pessoa chega lá, por exemplo, é hipertensa. A pessoa toma um losartana, por exemplo, uma medicação anti-hipertensão, um Corus-H. Mas e aí, Zé, ela toma losartana. O que fazer com essa pessoa, tá? Bom, ela tem que regular a pressão, ela tem que tomar um inibidor do mecanismo renina-angiotensina para reabsorver menos sais para a pressão dela não subir tanto. Bom, essa situação vai promover na pessoa, ao longo do tempo, um problema renal, tá? Remédios anti-hipertensão, com o passar dos anos que a pessoa toma, ela tem que tomar, se ela não tomar, ela infarta, óbvio, mas com o passar dos anos, há um comprometimento do sistema renal. Não esqueçam disso para a prova. Não esqueçam disso para a prova. Há um comprometimento no sistema renal. Detalhe. Então, se há um comprometimento no sistema renal, Zé, o que fazer? Eu não vou tomar? Não, você tem que tomar. Já falei. Você tem que tomar o remédio antihipertensivo, tá? Então, o que o médico faz? O médico, ele sempre troca a medicação. Até porque vai perdendo a eficácia, né? Você tem um efeito rebote com o passar do tempo. Vai perdendo eficácia. A cada 2 anos, normalmente, o médico ele troca a medicação, que é natural, tá? Principalmente se ela não está atuando tão incisivamente. Por quê? Porque às vezes a pessoa, com o passar do tempo, no tratamento de hipertensão, aí o sistema renal dela cai para uma eficiência de 50%. Isso pode acontecer. Ah, mas quando que ela tem que fazer hemodiálise? Hemodiálise começa a ser feita a partir do momento que seu rim funciona apenas de 18% a 20%. Aí você é obrigado a entrar na hemodiálise, porque o teor
de amônia acumulado no sangue, passa a ser uma toxina que pode ser letal, pode te matar, tá? Então você tem que submeter a hemodiálise 3 vezes por semana, né, naquele período lá de 5 horas diárias, que não é um tratamento fácil de ser feito, tá? É um tratamento complicado, vocês sabem muito bem, vocês conhecem pessoas que já passaram por isso. Bom, então como é que funciona aqui, Zé? Como é que funciona aqui todo esse processo de filtração para a gente entender? Primeira coisa que eu tenho que entender, para eu não cair em nenhum tipo de pegadinha de jeito nenhum, né? Eu tenho que entender que eu tenho 2 arteríolas, que são as ramificações das artérias, bem pequenas, tá? Que chegam nos rins. Eu tenho uma arteríola que chega nos rins e uma arteríola que sai desse novelo de capilar aqui, tá? Então, eu tenho a artéria renal, ela ramifica em arteríola aferente. Essa arteríola aqui, ó, é a arteríola da chegada do sangue. Ela que contém o sangue, então, Zé, que já apresenta a ureia, né? Ela está ligada no fígado, desce do fígado, depois da ureogênese e chega no rim. Então chegou aqui, Zé, chegou aqui no glomérulo renal, exatamente, chegou no glomérulo renal. E aí, o que vai acontecer ao chegar no glomérulo renal? Bom, a arteríola, ela chega e começa a preencher esse novelo de capilares que está aqui dentro. Ó. Todo esse novelo de capilar, nós chamamos de glomérulo, tá? Glomérulo renal. Nossa, Zé, glomérulo é o novelo de capilar? Sim, glomérulo renal. E esse glomérulo, que é um novelo, né, tá tudo enroladinho aqui, os capilares, ele é protegido por essa cápsula aqui, ó. Essa cápsula aqui é a cápsula de Bowman, né, Zé? Ou cápsula renal, que é a mesma coisa. Exato, tá? Glomérulo de Malpighi ou glomérulo renal, cápsula de Bowman ou cápsula renal. Entendi, Zé. Agora, presta atenção num detalhe que eu vou te dizer aqui, que é extremamente importante para você não cair em nenhuma besteirinha. Bom, nem todo sangue que chega no primeiro ciclo, vou falar até mais devagar agora, tá? Ele é filtrado de imediato. Às vezes, o sangue chega em excesso à região do glomérulo, ele não consegue ser filtrado no primeiro ciclo. Aí ele sai por onde? Ele sai pela arteríola eferente. Olha ela aqui, ó. Para que ela serve? Ela serve como uma válvula de escape. Ela serve para liberar o excesso de sangue que não é filtrado no primeiro ciclo. Nossa, Zé, que legal. Mas isso quer dizer que esse sangue aqui, ele vai ser filtrado? Vai. Ele vai voltar e vai retornar pela arteríola eferente e vai ser filtrado, tá? Acontece que muitas vezes não dá conta para que ele seja filtrado no primeiro ciclo de filtragem. Está muito cheio aqui, tá? Aí o excedente abre um ladrãozinho aqui para ele sair. Ô Zé, se eu tiver antibiótico no sangue, pode ser que esse antibiótico, ao passar pela arteríola eferente, ó, isso acontece, ele não tem que ser filtrado, ele não tem que passar por aqui, nada. O antibiótico, ele é secretado direto no túbulo distal, tá? Quando é antibiótico, ele pode cair direto no túbulo distal. Tem algumas medicações, tá? Que pode ser liberado direto no túbulo distal. Por quê? Porque na formulação química daquela medicação, ela tem essa condição de liberação, tá? Para o túbulo distal. Pois bem, Zé, e aí? E esse sangue que está aqui, ó? Aqui está cheio de sangue, que entrou pela arteríola aferente. O que vai acontecer? Ó, coração. Não esqueçam disso. Coração entra em ação. Coração? Mas você está falando de rim, pô. Mas você vai falar de coração entra em ação? Sim. Tá? A metade direita do coração... só um minutinho. Atende para mim aqui. Se for para dar 10 notas. A metade direita do coração, tá? Essa metade direita, ela tem uma prerrogativa interessante. Essa metade direita, ela é um centro endócrino. É um centro endócrino, tá? Como que é um centro endócrino? Sim. É um centro endócrino, tá? Então, se esse centro endócrino, o que acontece com ele? Ele produz um hormônio.
Tá? Que hormônio é esse? Esse hormônio é o hormônio conhecido como PNA. Guardou o nome? PNA. Peptídeo natriurético atrial. PNA. Tá? Nossa, então, olha só. Se é o peptídeo natriurético atrial, para que serve esse hormônio? Esse hormônio é produzido no coração. Guardou? No átrio direito do coração. E por feedback positivo, ele desce através do sangue até essa região aqui, ó, do glomérulo renal. Por quê? Ele entende que ele tem que aprisionar o sangue dentro da cápsula para que esse sangue possa ser filtrado. Guardou? Então, ó, esse PNA, peptídeo natriurético, peptídeo natriurético atrial, porque vem do átrio direito. Esse PNA aqui, ó, a função dele mais importante nesse caso aqui é dilatar a arteríola aferente, tá? E reduzir o calibre da arteríola eferente. Ou seja, ele provoca vasodilatação da arteríola aferente e vasoconstrição da arteríola eferente. Guardou? Vasodilatação da arteríola aferente e vasoconstrição da arteríola eferente. Nossa, Zé. Agora entendi. Por que aqui abre e aqui fecha? Para prender maior volume de sangue aqui dentro, ó, no glomérulo, para que esse sangue possa ser filtrado. Pronto. Aí, olha só, no glomérulo, eu tenho um volume maior de sangue. Então, o que vai acontecer? Para esse sangue ser filtrado, ele tem que passar, tá, o líquido que compõe o sangue, o plasma sanguíneo, água, sais minerais, vitaminas, tá, glicose. Esse líquido aqui, aminoácidos, ele tem que passar pela parede do endotélio, ou seja, pela parede de revestimento da arteríola, e tem que atravessar aqui a cápsula, conhecida como cápsula renal. Pois é, então ele tem que atravessar duas membranas. Sim, então ele sofre uma dupla filtração. Porque ele tem que passar pela parede endotelial e passar pela membrana que reveste a cápsula de Bowman. Quando ele passa por essas duas membranas, nós chamamos esse processo de filtragem renal. Mas aí nós temos um problema. Problema que você vai guardar para mim agora. Você vai assistir essa aula quantas vezes for necessário. Pelo menos você garante uma questão na sua prova. Olha só. Qual o problema? O problema é que essa membrana de revestimento, ou essas membranas de revestimento, permitem basicamente a passagem de micromoléculas, moléculas menores. Tá? Ela não suporta grandes moléculas. Por exemplo, uma das maiores moléculas que nós temos no sangue é a hemoglobina. A hemoglobina é uma macromolécula, é uma proteína ligada ao metal ferro, que nós vimos da aula semana passada, aquela aulinha sobre respiração humana também, né? Principalmente carbohemoglobina, oxemoglobina, carboxemoglobina, tem que saber, né? Bom, que está relacionado à respiração celular também, né? Beleza. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A hemoglobina, por ser uma proteína grande, ela não consegue penetrar. Ela não é filtrada. Ah, não é, Zé? Não, a hemoglobina é responsável pela cor vermelha do sangue. Ah, por isso que a minha urina não é vermelha? Não, por isso que a sua urina não é vermelha. Por que ela é amarelada? Por causa daquela bile que você não utilizou, que foi para as fezes, na forma de estercobilina, e que foi para a urina, na forma do que, Zé? Na urina, ela foi na forma de urobilina. Aí que dá aquela coloração mais amarelada na urina, tá? Então, a cor amarelada é da bile, que é um sal, né? E não tem nada a ver com o sangue, com o elemento figurado do sangue. Ah, então eu não urino vermelho, então eu vou urinar um líquido parecido ao plasma sanguíneo, um líquido incolor. Um líquido incolor misturado à urobilina. Líquido incolor misturado à urobilina. Nossa, Zé, eu já guardei, não precisa falar assim. Estou só repetindo porque você vai entender a razão no dia 12 de dezembro.
13 dias para o Natal, você vai entender a razão. Né? Você vai receber um presente antecipado de Natal, 2 semanas antes. Olha só. Então, Zé, deixa eu entender, então. Se aqui não passa hemoglobina, o que vai acontecer? Você tem algumas células especiais que favorecem a passagem, principalmente da matéria sólida que está presente na urina, inclusive a ureia, para a ureia entrar aqui, você tem? Tenho sim. Passar alguns sais, para passar, então, aminoácidos, vitaminas. Quem são essas células especiais conhecidas como células de passagem? Falei no início da aula. Essas células têm o nome de podócitos. Nossa, Zé, podócitos, né? Podócitos, então, são células de passagem. Faço isso, hein, Zé? Então, o que acontece? O material filtrado agora, ele foi coletado pela cápsula. Oh, mas que legal. Esse material filtrado, ele foi coletado pela cápsula renal? Foi. Então, o que acontece? Esse material filtrado, ele desce aqui pela cápsula, ó, e vai para os túbulos. Aí eu vou ter 2 tipos de túbulos, né, Zé? Isso. Túbulo, como o próprio nome diz, é diminutivo de tubo, né? Tem 2 tipos de túbulo. Eu vou ter aqui o proximal, ele é contorcido, né? Todo contorcido. Então, eu vou ter aqui o proximal, porque está próximo à cápsula, tá? E vou ter também o túbulo distal, que está distante da cápsula. Então, falou túbulo próximo à cápsula, você lembra em reabsorção obrigatória. Falou de túbulo distante da cápsula, você lembra de reabsorção facultativa. Mas eu estou lendo lá na questão, está falando assim. Mas no tubo proximal ocorre reabsorção, né, facultativa. Está errado. Proximal, próximo, é obrigatória. Distal, distante, é a facultativa. Proximal não tem ação hormonal. Distal tem ação hormonal. Cuidado com esses detalhes, hein? Cuidado, porque aqui é um desenho que você está vendo. Mas nesse desenho você tem uma série de situações que podem ser colocadas como armadilha diante do seu pé, tá? E você pode sair bastante ferido da prova. Olha só. Então aqui, Zé, o que eu tenho aqui dentro do túbulo contorcido proximal? Bom, eu tenho material filtrado, pô. E dentro desse material filtrado eu tenho muita água. Lembra que 1% só constitui a urina? 99% vai ser reaproveitado, vai ser reciclado, vai ser reabsorvido. Eu não posso perder a glicose que está ali, eu não posso perder sais, não posso perder vitamina. Tem que voltar para a corrente sanguínea. Agora presta atenção. Como é que vai voltar? Bom, quando você analisa aqui o desenho do néfron, você vê isso aqui, ó. Deixa eu voltar lá no desenho dele. Quer ver só? Ó, tá vendo que em volta aqui, ó, aqui eu tenho a cápsula, né? A gente viu hoje de manhã. Em volta dele, eu tenho uma série de capilares sanguíneos. Ó, aqui eu tenho sangue venoso em azul, sangue arterial em vermelho. Ele está revestido por capilares sanguíneos, tá. Então, beleza. Ele está revestido. Então, tudo aqui, ó, tá passando aqui, ó, capilar sanguíneo para todo lado, tá? O que vai acontecer então, meu caro? Vai acontecer uma situação muito simples. Dentro do capilar sanguíneo que está passando aqui, ó, eu tenho sangue. Se eu tenho sangue, eu tenho hemoglobina. Se eu tenho hemoglobina, eu tenho elementos figurados. Nesses elementos figurados, eu tenho as hemácias, os leucócitos e eu tenho os trombócitos, são as plaquetas. Beleza, Zé, já entendi. Então, se você tem as hemácias aqui, ó, as hemácias são proteínas maiores que estabelecem uma maior concentração no sangue em relação ao material filtrado aqui, ó, que apresenta uma concentração menor, porque não tem hemoglobina. As hemácias, dentro das hemácias, você tem hemoglobina, são essas proteínas maiores. Agora, Zé, Zé, então aqui está menos concentrado e dentro do sangue aqui que está passando em volta aqui, ó, está tudo mais concentrado nos capilares sanguíneos? Está mais concentrado. Então, meu caro, eu vou criar aqui um gradiente de concentração do meio hipotônico do material filtrado, tá? Para
a parte interna. Então, eu vou criar aqui um gradiente de concentração do meio hipotônico para o meio quê? Para o meio hipertônico. Nossa, então eu criei aqui um gradiente de concentração, Zé? Sim, você criou um gradiente de concentração. O que vai acontecer, então? O que acontece com a maior parte da água que foi recebida aqui junto com a filtragem? Tá? O que acontece com a maior parte da água? A maior parte da água, ela sai do túbulo contorcido proximal e vai retornar ao sangue, ao capilar sanguíneo. Nossa, Zé. Mas como que se dá esse retorno? Através da passagem do meio hipotônico, menos concentrado, para o meio quê? Hipertônico, mais concentrado. Nossa, Zé, entendi. Então, se a água está passando através de uma membrana semipermeável, que membrana é essa? Ou uma membrana com permeabilidade seletiva. Tanto é a membrana do túbulo contorcido proximal, quanto a membrana que reveste o capilar. A membrana que a gente chama de membrana endotelial, que é a mesma coisa. Tá? Ao passar, tá, por essa membrana semipermeável, nós temos, então, a osmose da água. A água é reabsorvida de volta ao sangue através de fluxo osmótico. Nossa, Zé. Então, tem um transporte, então, passivo. Ouviu? Transporte passivo osmótico da água. Não tem gasto nenhum energético. Aí eu tenho um transporte passivo. Agora, toma cuidado com os sais. Porque na osmose, pela membrana semipermeável, passa o solvente, mas não passa quem? Não passa o soluto. Ah, Zé. Passa o solvente, mas não passa o soluto. Então, como é que o soluto vai voltar? Ah, o soluto? Você tem sais aqui? Tenho. Esses sais aqui, eles podem, então, também estabelecer uma reabsorção com sangue? Pode. Reabsorção obrigatória? Pode. Como que isso ocorre? Bom, aqui eu tenho um meio hipo e no sangue eu tenho um meio hiper. Então, o que vai acontecer? Os sais retornam por TA. TA, Zé. TA, não é PA do professor Marcelo, é TA, transporte ativo. Aí, nesse caso, há gasto de energia, hein? Cuidado com isso. Então, para a prova de vocês, ó, tirinho, tá? No seu coração. Não vai confundir na hora, tá? Que você está lendo a questão como um doido. Se fala de transporte ativo, inverte para passivo ou vice-versa, tá? Porque às vezes você acha assim que o cômputo da afirmação está correto, mas aí você se confunde numa situação dessa. Tipo de transporte. Pois bem, então, ó, presta atenção que eu vou te dizer aqui, ó. Chegamos aqui, nós terminamos, a princípio, esse túbulo contorcido proximal que está próximo da cápsula. E agora, Zé, esse túbulo contorcido proximal, ele sofre uma distensão e forma uma alça aqui, ó. Ah, essa aqui que é a famosa alça nefrética? Sim, essa é a famosa alça nefrética. Que legal, Zé. Agora, essa alça nefrética, ela tem duas porções. Ela tem a porção que a gente chama de descendente e tem a porção ascendente. Aqui você não pode cair na pegadinha. Nossa, Zé, mas tem tanta pegadinha? É, tem muita pegadinha. Por quê? Na região descendente da alça, você tem aqui praticamente a mesma reabsorção obrigatória que você teve ao longo do túbulo contorcido proximal. Por quê? A água aqui vai ser reabsorvida por osmose e os sais serão reabsorvidos por transporte ativo. Não muda. Nossa, que legal, Zé. Então não muda? Não muda. Tá? Então aqui você tem a alça nefrética. Agora, Zé, o bicho pega aqui, né, Zé? É. Tá vendo esse pedacinho aqui? Isso aqui nós chamamos de parte ascendente da alça nefrética. É aqui que eu tenho problema, às vezes, está relacionado ao meu coração, à hipertensão? É. Então, aqui está relacionado ao seu coração, ao hormônio PNA, produzido pela metade direita do coração, que promove a vasodilatação e a vasoconstrição das arteríolas para aprisionar mais sangue aqui dentro. E aqui também está relacionado ao seu coração, porque se você tiver um excesso de liberação de aldosterona, você tem uma elevação da pressão. Ah, então, quando eu analiso isso aqui, Zé, eu tenho dois fatores aqui, ó, que são de interferência direta do coração ou que interferem diretamente no coração. Interferência direta do coração, produção hormonal, ou que interferem diretamente no coração, desencadeando processo de hipertensão
a gente começou a falar com vocês hoje de manhã. Zé, estou entendendo. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Presta atenção. Se nessa parte, essa parte descendente é permeável à reabsorção da água, essa parte ascendente é revestida internamente e não permite que a água que ainda se encontra, que não foi totalmente reabsorvida, que a água que ainda se encontra na alça nefrética, na parte ascendente, seja reabsorvida. Então, ó, nessa parte aqui, ó, ascendente, não há reabsorção da água. Não há, Zé? Não há. Então, o que vai acontecer aqui, Zé? Nessa parte ascendente aqui, você vai ter a ação de um hormônio produzido no polo superior do rim. Como é que chama esse hormônio, Zé? Aldosterona. Você tem vários minerocorticoides. Aí você tem lá um deles, que é a aldosterona. Essa aldosterona, ela atua nessa região aqui, ó, aumentando a permeabilidade da membrana, para que o sal que ainda se encontra, ainda tem sal aqui ainda, tá? Não foi totalmente reabsorvido aqui atrás. Então, o sal que ainda se encontra aqui, ó, em parte, sob a ação da aldosterona, portanto, sob comando hormonal, esse sal retorne, tá, para a corrente sanguínea. Aí, meu caro, o que vai determinar a hipertensão? É a quantidade de aldosterona que você libera, muitas vezes. Tá? Um dos fatores de risco para hipertensão. Claro que nós apresentamos outro fator cardio, hoje de manhã, para hipertensão, que é relacionado a ateromas, formação de placas de gordura, desnível no metabolismo de colesterol, etc. Tal. Então, aqui, ó, Zé, a aldosterona atua e os sais são reabsorvidos, grande parte deles. Isso. Como os sais são reabsorvidos aqui, e esses sais, então, estabelecem o controle osmótico da pressão oncótica do sangue, o que vai acontecer aqui, meu caro? Ó, vai acontecer um detalhe muito legal aqui. O que, Zé? O que? Como absorver o sal e água não, o líquido que chega aqui, ó, é um líquido menos concentrado do que ele estava aqui, ó. É um líquido sem grande parte do sal que estava contido aqui, com muita água, porque a água não foi reabsorvida. Esse líquido aqui, ó, é um líquido bastante diluído, pouco concentrado. Então, Zé, se é um líquido pouco diluído, aqui, no túbulo contorcido distal, não vai ocorrer reabsorção devido à diferença de concentração entre o capilar sanguíneo e o material filtrado. E praticamente a água que está aqui ainda e a ureia, né, Zé? Não. Essa diferença de concentração ela é mais nítida que atrás, onde você tem a reabsorção obrigatória. Aqui não há reabsorção obrigatória. Mas aqui você vai ter a ação de quem, Zé? Você vai ter a ação de um hormônio. Nossa, Zé, que legal. Eu vou ter a ação de um hormônio? Vou. Só ver aqui que eu estou esperando um atendimento aqui. Tá. Dá oi. Ó, já vou avisar vocês. Tive 2 experiências com a Vivo, já. Uma no restaurante e uma na igreja. Na igreja, a internet funcionou maravilhosamente bem. No restaurante, eu fui fazer a burrada de trocar o fixo para Vivo e a internet para Vivo, tá? Uma tragédia. Já fiz a portabilidade ontem mesmo de volta para hoje. Ontem eu tomei um prejuízo de uns R$4.000 do que eu deixei de servir Marmitex ontem, só para você ter uma noção, tá? Por quê? Desde cedo, o telefone ficou mudo. Telefone fixo da Vivo. Aí já retornei a portabilidade. Tá? Aí a menina que trabalha comigo lá já ligou, minha prima, reclamou quem que vai pagar o prejuízo que eu levei de deixar de entregar a marmita. Né? Porque sem telefone fixo, a maior parte das pessoas, a gente tem WhatsApp, etc. Tal, mas a maior parte das pessoas ainda usa telefone fixo. Entende? Então o prejuízo fica para quem? Porcaria. Não indico para ninguém. Então, e internet também, viu? Porque o fixo da Vivo é ligado à fibra. Então, como ele é ligado à fibra, se a fibra dá pau, caiu a internet, você fica sem o fixo. Aí foi o que aconteceu lá. Ficou sem internet,
E ficou, ele não tinha como imprimir cupom fiscal sem internet, aí ficou sem internet e sem linha, porcaria. A boa e velha Oi, ao longo de 34 anos, nunca deu esse tipo de problema. E a Vivo, em menos de um mês que está lá instalado, ela já deu todos os problemas. Mas vamos voltar aqui. Então, aqui, ó, chegou aqui. Nossa, Zé. Agora, na igreja, lá na São José, né, que é ali perto do Unisul, lá funciona maravilhosamente bem. Agora, já no restaurante, que é lá embaixo, lá na roça, quase, né, lá na roça. Está quase na saída da cidade, lá. Não está na saída, mas tá ali no começo do Jardim São Carlos. Lá no restaurante, já deu pau. Então, vamos lá. Olha só aqui, ó. Nesse caso, olha que eu vou ter aqui, ó. Zé, quem que vai agir aqui para controlar essa absorção? Aqui eu tenho absorção facultativa. Lembra que eu falei? Você não vai esquecer disso. Absorção facultativa. Nossa, Zé, absorção facultativa. É. Então, se eu tenho absorção facultativa aqui, quem que controla essa absorção facultativa? O ADH. ADH, Zé. Hormônio antidiurético. Então, esse hormônio vai ser liberado pela neurohipófise. Eu vou mostrar para vocês aqui, não vamos entrar na página dele, tá? Ele vai ser liberado pela neurohipófise, vai atuar. Deixa eu até colocar aqui já, colocando nele aqui, tá? Vai atuar no túbulo contorcido, presta atenção, vai atuar no túbulo contorcido proximal, não esqueçam disso, o ADH, aliás, túbulo contorcido distal, tá? E vai reabsorver parte da água que está excedente. Mas aí, Zé, para a prova, eu vou ter que saber mais detalhes sobre o ADH, né? Vou ter que saber. E até porque eu vou projetar uma tela para vocês aí agora, e o material do SAS veio a calhar. Né? Se tiver alguma coisa que eu não escondo, que eu sou fã do material do SAS, a capacidade gráfica deles é muito boa, tá? Muito boa. Não precisa colocar foto, mas eles colocam um gráfico muito legal. Eu gosto muito dos gráficos deles. São muito didáticos. Embora, por exemplo, a teoria, muitas vezes, estende muita coisa que não tem necessidade, o que tem necessidade eles não falam. Por exemplo, olha a aula do que eu acrescentei para você na aula de circulação hoje de manhã. Então, tem algumas coisas que ficam bem mudinhas, viu? Não tinha que falar e eles dão um negócio mais superficial. Se fosse para fazer, tipo assim, para vocês fazer uma prova da Unifenas só com o material do SAS, só com o referencial teórico do SAS, para Enem dá assim. Agora, para a prova da Unifenas, só com material de referencial teórico, não dá. Infelizmente, não dá. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó, uma função bastante legal. Eu gostei aqui, eu vi hoje de manhã. Eu achei muito legal isso aqui, ó. Na hora que eu estava dando aula no cursinho, até usei. Olha só que legal. Deixa eu conseguir aqui agora. Deixa eu entrar para eu projetar para vocês aí. Olha só. Para essa, vamos entrar na outra. Ah, não, Zé, credo. Não, você não viu na prova, minha filha. Isso aí, quem acerta isso aqui na prova, isso aqui você já entra já na frente de um monte de gente. Levando em consideração que vocês têm que acertar pelo menos 30 questões, então, que são só 40 vagas, né? 29 a 32 questões, pelo menos. Aí aumenta a concorrência. Não que tem muita gente atrás, não. Não tô falando isso, não. Aumenta porque é pouca vaga, né? Tá igual a Unifal. Unifal são 25 vagas só, e a Unifenas agora 40, né? Então é complicado. Então, olha só o que acontece aqui. Imagina essa pessoa aqui. Eu gostei muito desse desenho aqui. Esse desenho que fala tudo com relação à vasopressina. Olha só. A pessoa toma aqui pouca água por dia. A maioria das pessoas. Inclusive, as mulheres, tá? Mulheres acima dos 30 também, por causa da questão estrogênica também, tem uma necessidade de beber água muito menor. Se ela não fizer academia, então aí que ela não toma mesmo. Ah, mas eu tomo 4 litros de água por dia porque eu transpiro muito e faço academia. Então, você está se reidratando. Você não está tomando água suficiente para funcionamento renal, não. Você está se reidratando simplesmente. Você está perdendo, você está repondo. Só isso, tá? Então, olha só. A mulher tomou aqui pouca água. O que vai acontecer? Se você toma pouca água, automaticamente seu sangue fica mais concentrado. Se seu sangue fica mais concentrado, você aumenta a pressão osmótica do sangue. Tanto isso é verdade que quanto menos água você toma,
mais amarelo fica o xixi. Então, mais concentrado sai essa urina. Sai aquela urina amarelona, etc. Tal. Quanto mais claro, porque você toma mais água, está ajudando ali a levar aquelas pedrinhas, né? Aqueles saizinhos que ficam ali, muitas vezes, nos rins, evitando que forme o cálculo. Bom, aumentou a pressão osmótica do sangue, o que acontece aqui, ó? Presta atenção. O hipotálamo, que é aquela região que está nas proximidades do hipocampo, que também é o centro, tá, da sua libido, é o centro das suas emoções, e também é um centro endócrino, tá? E um dos hormônios que é produzido diretamente pelo hipotálamo é o hormônio conhecido como vasopressina, ou ADH, hormônio antidiurético, tá? Esse hormônio é produzido no hipotálamo, aí ele desce aqui, ó, pelo trato hipofisário e é armazenado na região da hipófise posterior. Ele é armazenado. Então, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. A neurohipófise é apenas um reservatório de hormônios. Se na prova falar que a neurohipófise que produziu o ADH, está errado. A neurohipófise não produz nenhum hormônio. Ela só armazena. A neurohipófise. Agora, a adenohipófise e a hipófise intermediária, ela pode produzir, sim. Mas a neuro só armazena hormônios. Então, vai armazenar qual hormônio quiser? Ah, vai armazenar o ADH. Então, como você tem aqui, ó, um aumento da pressão osmótica, porque você toma muita água, de onde você vai retirar água para evitar a desidratação corpórea? Ah, eu vou ter que retirar a água lá do sistema renal. Eu vou ter que absorver o máximo possível de água que eu puder. Ah, então o que acontece? Quando ele detecta que você está tomando pouca água, por isso que quanto menos água, mais amarelo sai, tá? Mais urobilina você libera. Aí você tem aqui o estímulo dos receptores do hipotálamo, que produz o hormônio, que é armazenado na região aqui da neurohipófise. Então, o hipotálamo, ele secreta o ADH, tá? Secreta o ADH aqui nessa região da neurohipófise. Então, Zé, aqui agora, eu tenho o hormônio, né? Tem o hormônio antidiurético. Qual que é a função dele? A função desse hormônio é aumentar a volemia de sangue, tá, no seu corpo. É reabsorver o máximo de sangue possível e aumentar esse volume de sangue no seu corpo. Como que ele vai fazer isso, Zé? Bom, aqui eu tenho, então, ó, o ADH, ele vai... Ó, Zé, mas deixa eu entender. Está lá perto do meu cérebro. Como é que ele vai saber que aqui, ó, no túbulo contorcido distal tem água sobrando? Como é que ele vai saber? Através de um mecanismo que nós chamamos de feedback. Tá? Então, guarde bem. Esse mecanismo é um mecanismo de feedback positivo. Ah, positivo. Ele aumenta a absorção. Se ele diminuísse a absorção, ele seria feedback negativo. Feedback é retroalimentação. Então, ó, para isso funcionar, esse hormônio ADH ele tem que descer pela corrente sanguínea e tem que chegar nessa região aqui, ó, do túbulo distal. Nessa região do túbulo distal aqui, o que vai acontecer, Zé? Ah, nessa região do túbulo distal aqui, ó, ele vai alterar o que, Zé? Ele vai alterar a permeabilidade da membrana. Tá? Ah, ele vai alterar. Então, quer dizer que na membrana aqui, guarde essa expressão para a prova, eu tenho aqui células-alvo. Então, retroalimentação, ele significa o quê? Feedback, que a gente usa a expressão, significa de um centro produtor, um centro de reservatório hormonal, que desce através do sangue, o sistema endócrino nosso, quase que todo, ele depende da circulação, depende do sangue, como veículo de transmissão. Então, ele desce até a região do túbulo distal, e quando ele chega nessa região do túbulo distal, ele atinge as células-alvo do túbulo distal para aumentar a permeabilidade aqui, para que a água seja reabsorvida e que a água retorne ao sangue. Ah, lembra que ela tinha tomado pouca água, Zé? Isso. Então, isso obriga o ADH a ser produzido com maior concentração para que ocorra maior reabsorção e a pessoa não entre em quadro de desidratação. Aí, qual que é o reflexo disso? O reflexo é que a pessoa urina pouco também. Tá? Vai urinar pouco por dia,
E como ela urina pouco, sai pouca água na urina, sai um líquido mais concentrado, um líquido mais colorido, que é representado pela urobilina. Isso não é legal, nem para os rins, porque toda vez que você urina clarinho, na verdade você está dando além da filtragem, você está dando uma lavada nos seus rins. Tá? Se tiver ali algum cálculozinho, algum microcálculo, alguma areinha, cristal, de sal ali, vai sair, tá ligado? Vai sair. Então, beleza. Aí você tem os ductos coletores aqui, ó, também sofrem ação do ADH, não é só o túbulo distal. Então, ele aumenta a capacidade aqui dos ductos coletores, onde a água desce para o ureter, tá? Para ser armazenado na bexiga, para sair na forma de urina, ele aumenta essa condição aqui, ó, de reabsorção também. Pois bem. Ô Zé, rapidão, que você falou muito rápido essa parte. Quem desce por retroalimentação é a aldosterona, e aí ela atinge as células-alvo de quê? ADH, né? ADH que desce? Quem desce lá do cérebro, na região do hipotálamo, que desce é o ADH. A aldosterona eu vou falar daqui a pouco, tá? É por retroalimentação também. Só que aqui, ó, ela detecta a presença de células-alvo na região do túbulo distal e ela desce através do sangue até essa região aqui, ó. Aí, quando ela chega nessa região do túbulo distal, ela aumenta a permeabilidade da membrana, permitindo que a água que está ali volte para o sangue. Tá? Então, quem aumenta a permeabilidade é o ADH? É o ADH, nesse caso do túbulo distal. A aldosterona aumenta a permeabilidade, tá? Da alça nefrética ascendente. Ah, tá, beleza. A gente vai falar daqui a pouco, tá? Beleza, obrigada. Olha só, então aqui você vai ter, ó. Aqui você tem grande quantidade de água que volta a ser reabsorvida. E como você tem grande quantidade de água que retorna ao sangue, aí você tem uma operação inversa aqui, ó. Diminui a pressão osmótica do sangue e automaticamente você inibe a liberação de ADH, tá? Aí você não tem necessidade de liberar tanto ADH desde que o teu sangue esteja reidratado. À medida que a água vai caindo no sangue, se você não fizer a reidratação oral, há necessidade de aumento do ADH. Agora, presta atenção no detalhe que eu vou te dizer aqui também, tá? Que é bastante importante para vocês em todos os detalhes. Olha só, nessa região superior aqui, ó, aqui não dá para ver, mas eu vou mostrar para vocês agora em outra gravura. Nessa região superior aqui, eu tenho a suprarrenal. Mas tem um detalhe também que acontece com a ADH, que é a pessoa que tem um tumor nessa região aqui, ó. Tá vendo? A pessoa pode ter um tumor no hipotálamo. Nossa, Zé, ela pode ter um tumor no hipotálamo? Pode. Esse tumor no hipotálamo, normalmente é um tumor benigno, tá? E esse tumor benigno, às vezes, com medicação dá para tratar. Só que tem um problema. Esse tumor aqui, ó, ele interfere na síntese de ADH. Ah, ele interfere, Zé, interfere. Então, pessoas que têm um tumor no hipotálamo que interfere na síntese de ADH, ela tem um problema. Como ela não tem essa reabsorção aqui, ó, ou tem pouca reabsorção facultativa, a pessoa ela sente uma sede intensa. Ah, ela sente muita sede, Zé. Porque se a água não é reabsorvida aqui, ó, ela tem que tomar água, tá? Para tentar reabsorver aqui ao longo do néfron, a parte de trás do néfron. Ah, então ela sente muita sede, sente muita sede. Como ela sente muita sede, ela toma muita água. Como ela toma muita água, e aqui já não tem a reabsorção facultativa, ela urina demais. Esse tipo de problema, que a pessoa tem um tumor aqui, ó, é desencadeado por um processo que nós chamamos de diabetes. Tem nada a ver com açúcar, não tem nada a ver com diabetes mellitus. Nós vamos ter aqui a diabetes insípida, que é a diabetes sem sabor. Nossa, Zé, então a diabetes insípida desencadeada por esse processo é tumor no hipotálamo, tá? A diabetes insípida, qual que é o sintoma maior? A pessoa urina sem parar. Tem pessoas em estágio mais avançado da doença, chega a urinar até 14 litros por dia, é um absurdo. 10 vezes mais que o normal, tá? E a pessoa toma muito líquido, é sede, etc. É lógico. A pessoa trata, esse tratamento aqui não é rápido,
vezes você demora até 4 anos para ter um tratamento mais eficaz, tá? Mas dá para tratar, mas é uma doença séria. Não pode brincar, tá? E outra coisa também que é como se tivesse, Zé, eu quero saber eu não quero ter a doença, mas quero saber qual é o sintoma da doença, ou qual é o sintoma que uma pessoa com diabetes insípida ela tem. Sintoma é outro sintoma da ressaca. Então a pessoa que está com ressaca é o mesmo sintoma da diabetes insípida? Basicamente sim, só que a ressaca ela pode durar de 24 a 72 horas. Aí depende da pessoa, tá? Mas aí o que acontece na ressaca, Zé? Só que na ressaca, o elemento que inibe o ADH não é o tumor no hipotálamo, e sim o excesso de etanol no sangue, tá? Então, você tem muito etanol no sangue, o álcool etílico, ele vai inibir a liberação do ADH. Então, se inibe a liberação do ADH, mesmo sintoma, muita sede, tá? Bebe muita água e vai urinar muito. Sintoma característico de desidratação corpórea provocado pela ressaca. Então, falou em ressaca, falou em diabetes insípida, a relação que você estabelece é com o hormônio antidiurético ADH. Agora, a aldosterona, para a gente fechar essa parte renal. E a aldosterona, Zé? Como é que funciona essa questão aí da aldosterona? Deixa eu sair aqui e entrar no outro. Como é que vai funcionar, Zé? Aí você tem que saber isso aqui, viu? Ô, Zé, o que eu tenho que saber da aldosterona, mecanismo renina-angiotensina, para eu ter a liberação da aldosterona? O que eu tenho que saber aqui? Tudo que eu falar aqui, mais um pouco, que eu esqueci de falar, tá? Tudo e mais um pouco. Mas o que você acha, Zé? Você acha que a prova vai estar fácil, vai estar difícil? O que você acha da prova? Eu acho que a prova, em relação às últimas provas, acho que está muito tranquilo. Estou falando aí de... você vai ferrar quando você fala. Não estou falando nada disso, estou falando que está tranquilo mesmo. Se você fizer a sua parte, você não vai ter nenhuma dificuldade com relação... Eu creio que não tem nenhum problema com relação à prova. Desde que você faça a sua parte e estude, tá? Zé, mecanismo renina-angiotensina. Negócio doidão, né? Então, lembra para mim. No polo superior do rim, você vai ter as suprarrenais. Suprarrenais são 2 glândulas que você tem no polo superior de cada rim. Uma em cada rim, tá? Então, assim como o rim, você tem a região do córtex da suprarrenal e você tem a região da medula da suprarrenal. Na região do córtex da suprarrenal, você tem a produção dos hormônios, que a gente vai falar também daqui a pouco na aula de endócrino, tá? A produção dos hormônios minerocorticoides. Os hormônios que estão relacionados aos sais, estão relacionados ao cortisol. O cortisol é importante? O cortisol, ele é um anti-inflamatório natural, é um corticoide natural, é um hormônio natural que você produz, que te dá, às vezes, um teor de satisfação maior. É como se fosse uma descarga também de um outro neurotransmissor, que é a serotonina, que te dá uma felicidade momentânea, tá? Que combate, que é usado, né? A serotonina, quando você toma um antidepressivo, é para liberar mais serotonina para controlar qualquer desnível psíquico, inclusive depressão, que a gente já viu lá atrás. Agora, como é que funciona esse mecanismo? Zé, como que chama esses hormônios? Cortisol? Você tinha falado outro nome. Minerocorticoides. Tá, aí você tem, entre os minerocorticoides, que são liberados pela região do córtex da suprarrenal, você tem a aldosterona, você tem o cortisol, tá? Aí você tem vários hormônios aí que atuam, mas os 2 principais para a gente é o cortisol, que está relacionado a efeito anti-inflamatório, está relacionado também à sensação de bem-estar, tá? E a aldosterona, que a gente vai ver aqui agora. Olha só que legal. O que acontece, Zé? Presta bem atenção aqui agora, como é que o sistema... Aqui nós temos o sistema nervoso autônomo, que é formado pelo sistema simpático e parasimpático. O sistema simpático, em alguns casos, ele é comandado pela adrenalina, em outros, o parasimpático pela acetilcolina. Tem casos invertidos, não é?
que é o caso, por exemplo, do esôfago. Nesse caso do esôfago aqui, ó, quem estimula é o parasimpático. Então, nem sempre a gente fala assim, ah, mas a adrenalina é estimulador. Depende, tá? Pode ser alguns casos também, pode ser inibidor, tá? Mas nesse caso específico aqui, ó, você tem um sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso vegetativo, tá? Que não tem influência sua para ele funcionar. E aqui você tem, ó, um aumento na secreção desse hormônio que é produzido pelo rim. Ô Zé, esse hormônio que é produzido pelo rim é conhecido como renina. Então, presta atenção. O rim também é um centro endócrino. Zé do céu, tem que guardar isso também. Claro que tem! Coração é um centro endócrino. Metade direita do coração produz o hormônio PNA, peptídeo natriurético atrial. O rim é um centro endócrino. Ah, Zé, o rim também é um centro endócrino. É, que interessante. Mas não é só a suprarrenal que é um centro endócrino, isso é pegadinha. Não. O rim também produz esse hormônio aqui, ó, renina. Tá? Então, o que vai acontecer, Zé? O rim é um centro endócrino, e para não deixar para trás o local da ureogênese, nossa, lá, que é o fígado também, obviamente, é um centro endócrino. Então, presta atenção. O fígado, ele produz o precursor inativo conhecido como angiotensinogênio. Angiotensinogênio, Zé? Isso. É o precursor inativo que é produzido pelo fígado e liberado no plasma sanguíneo. Então, à medida que há necessidade, você tem esse mecanismo de retroalimentação, tá? Há necessidade, então vamos produzir. Então, o organismo ele produz de acordo com a sua necessidade momentânea também, tá? Ah, eu tive aqui agora uma queda de pressão. Automaticamente você tem já uma ativação do mecanismo renina-angiotensina para tentar reabsorver mais sais da tua alça ascendente, nefrética, para que você volte, você acorde rapidamente. Aí você tem um pico e volta. Então, nosso corpo, ele funciona, né, nesses mecanismos aí de retroalimentação, tá? Positivo ou negativo, dependendo da necessidade da hora, aumentando ou diminuindo, tá? Então, Zé, o que é essa renina, que é uma secreção aqui, ó, do rim, tá? Inclusive, renina vem de renal, né? É uma secreção do rim. Para que ela serve? Bom, quando ela é liberada no plasma, ela vai quebrar o precursor inativo, que é liberado pelo fígado, que é o angiotensinogênio, ela vai quebrar o angiotensinogênio em angiotensina. Nossa, Zé. Então, ela vai fabricar dois tipos aqui de hormônio. A angiotensina 1 e a angiotensina 2. Isso. Só que a angiotensina 1, nem coloquei aqui, coloquei de uma forma mais resumida, porque a angiotensina 1, ela fica inativa. Na verdade, ó, a angiotensina 2, que ela fica ativa na hora que você precisa reabsorver sangue, tá? Reabsorver sais, tá? Então, o que acontece aqui, Zé? A angiotensina 2, ela tem aqui algumas funções. Qual que é a primeira função que ela tem? Ela pode promover aqui, ó, a vasoconstrição arterial. Ou seja, ela diminui o calibre, tá, das artérias para aumentar a pressão sanguínea. Então, já é uma intenção de aumentar a pressão sanguínea. Então, ela reduz o calibre de artérias para aumentar a pressão sanguínea, tá? Mecanismo natural. Outra coisa, ela estimula a produção de aldosterona pela glândula suprarrenal. Ah, pela região cortical, né, Zé? Pela região cortical, porque a medula produz norepinefrina, tá? Aquela mesma que se injeta no coração quando o cara está com parada. Adrenalina natural, tá? Então, produz adrenalina natural, norepinefrina, a medula. A região cortical que produz esses hormônios aí que estão relacionados aos sais, hormônios salinos. Então, estimula a síntese de aldosterona, né? Isso, Zé. Estimula a síntese de aldosterona. Essa aldosterona aqui vai atuar no túbulo contorcido
aliás, túbulo contorcido não, vai atuar na alça ascendente nefrética para comandar a reabsorção de sódio, tá? Comandar a reabsorção de sódio. Ah, mas ela reabsorve água também? Não na região ascendente da alça. Agora, em outros locais do túbulo contorcido, ela pode atuar auxiliando a reabsorção obrigatória a absorver água. Pode atuar, mas atua muito pouco, tá? Muito pouco. A atuação dela mesmo é na reabsorção de sais na alça ascendente. Água, muito pouco nas outras áreas. Mas além disso, Zé, além de estimular a síntese de aldosterona, a angiotensina 2 também aqui tem um detalhe muito legal, ó. Ela também estimula a secreção do hormônio antidiurético ADH. Ah, e por que esse hormônio antidiurético ADH, Zé, ele é utilizado, hein? Por quê? Ah, ele é utilizado, Zé, para reabsorção facultativa. Sim, também é utilizado para reabsorção facultativa. Mas além da reabsorção facultativa que nós já vimos, quando ele é estimulado pela angiotensina 2, ele atua também aqui no processo de vasoconstrição, ó. Então ele atua aqui no processo de vasoconstrição também, Zé? Atua. Então diminui o calibre das artérias para aumentar a pressão sanguínea. Então, a aldosterona reabsorve sais para aumentar a concentração do sangue, aumentando assim a pressão sanguínea, tá? Aqui, vasoconstrição, idem. E aqui aumentando a reabsorção de água, tanto no túbulo distal quanto no ducto coletor. Então, Zé, isso eu tenho que saber, né? Tem que saber. Por que eu tenho que saber? Porque senão você vai errar. Tá? Só isso que eu tenho que te dizer. Então, eu tenho fígado, tenho o rim. O fígado está em cima, claro, né? O rim está embaixo aqui. O rim, ele está liberando, sob comando do sistema nervoso autônomo, SNA, liberando renina no plasma, e o fígado está liberando um precursor inativo, que é o angiotensinogênio. A renina, quando necessário, ela quebra o angiotensinogênio em angiotensina 1, que fica inativa, e depois ela pode formar a angiotensina 2 de acordo com a sua necessidade do seu organismo, tá? Aí o que vai acontecer? Essa angiotensina 2, ela comanda tanto a vasoconstrição arterial, quanto a síntese de aldosterona, quanto a secreção, também auxilia na secreção de ADH, visando a vasoconstrição. Zé, essa coisa medíocre que você acabou de explicar aqui, ó, é o mecanismo renina-angiotensina? Sim. Agora, um detalhezinho, para você não esquecer. A maior parte dos remédios de pressão que eu mencionei para vocês lá no início da aula, remédio antihipertensivo, eles atuam aqui, ó, inibindo a síntese de angiotensina 2. Que, por sua vez, vai inibir a síntese da aldosterona. Que, por sua vez, vai inibir a secreção de ADH e a vasoconstrição, que aumenta a pressão. Tá? Então, olha, remédio antihipertensivo tem função circulatória, mas tem muita função renal. Então, você não vai esquecer que eu falei. Com o passar dos anos, tá? O remédio antihipertensivo, ele tende a afetar a creatinina renal. Ou seja, tende a afetar a capacidade de filtração, tá, dos rins. Mas não que a pessoa vai precisar fazer a hemodiálise por isso. Mesmo que caia para 50%, tá ótimo. Os 2 rins funcionando a 50%, dá para sobreviver sem diálise. Só não pode cair para 18% a 20%. Caiu nessa faixa aí, ó, você tem que ir para hemodiálise. E tem um detalhe, que eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui no fim, essa explanação específica. Olha só, esse pequeno detalhe aqui, ó. Deixa eu pegar o rim aqui, cadê o rim? Quando você tem uma infecção, você fala, Zé, eu estou urinando, saiu sangue. Pode sair sangue, sim.
Não em condições normais, que você não tem nada, que você está com saúde boa. Agora, muitas vezes você está com infecção nos rins. E a infecção nos rins, às vezes ela evolui rapidamente em 2 dias. E às vezes você pode até perder o rim. Você está entendendo? Você pode perder o rim. Você começa às vezes a sentir dor, às vezes você vai urinar, sente que está meio quente, parece que a urina está quente, o cheiro desagradável da urina, um cheiro mais forte e tal, tá? Você começa a sentir dor aqui, ó, nessa região lombar aqui mais embaixo. Olha, quando isso acontece, o melhor que você tem a fazer é buscar auxílio médico para ele pedir um exame de urina, pedir exame de sangue, para ver como é que está os seus leucócitos. Por quê? Porque se a infecção tiver aqui, ó, porque você pode ter uma infecção de baixo, das vias de baixo, bexiga, tá? Uretra. Quando a infecção de uretra e bexiga é mais tranquilo, né? Mas se a bactéria que está provocando a infecção, Streptococcus, Staphylococcus, ela subir para os rins, aí provoca pielonefrite, meu filho. Aí, daí para você perder os rins é um pulinho, tá? Às vezes você não precisa mais do que 2 dias para você perder. E se ela pegar nessa região do glomérulo aqui, ó, glomerulonefrite, aí, meu caro, aí começa a infeccionar tudo isso aqui, aí você fala, nossa, está saindo sangue da urina. Está saindo mesmo, porque os glomérulos estão infeccionados. E não está tendo capacidade de filtrar o sangue. Então o sangue está saindo aqui. E muitas vezes sai sangue in natura. Aí tem que ser muito ligeiro, porque o médico tem que entrar com antibiótico aqui, os fluoxacinos na vida, né? Cipro, norfloxacino, tem os antibióticos específicos aí, para combater esse tipo de bactéria, porque se atingir 2/3 do teu rim, uma infecção nesse sentido aqui, você já tem que ir direto para hemodiálise. Ah, mas hemodiálise permanente? Não, não necessariamente. Às vezes você passa por um processo de infecção, durante a infecção, que você está combatendo a infecção, tem indivíduo que fica até 3 meses internado, para resumir a conversa. Tá? Para combater a infecção, você tem que fazer hemodiálise, porque o teu rim não está dando conta de filtrar. Depois que você conseguiu combater a infecção, e depois que você fez muita oração para que a bactéria não caia no seu sangue, porque se ela cair no sangue, você vai ter sepse. Se você tiver sepse, você vai ter infecção generalizada. Aí o negócio complica um pouquinho mais, né? Aí o índice de mortalidade sobe mais ainda. Então, assim, uma infecção renal para se tornar uma sepse, para começar uma infecção no sangue, é um pulinho. E às vezes só depende de 2 dias. Ai, eu tô assim, tem gente que gosta de tomar muito aqueles limpantes, né? Que é bom às vezes você tomar assim, aquele Sepurim da vida, tal, tá? Que faz uma higienização, etc, tal, nas vias urinárias, aí você urina meio azulzinho e tal. De vez em quando é bom, mas se você tiver com infecção, só aquilo não resolve, tá? E se você tiver com infecção nas vias de baixo, o médico, muitas vezes, ele vai te dar um antibiótico mesmo, que você toma, tá? Rapidinho, ele já faz efeito e já sai, já é secretado pelos rins. Toma muito cuidado, cuide bem de seus rins. Cuidado com esse negócio de academia aí, ó, excesso de albumina, tá? Não tem problema, você está jovem, você é saudável ainda. Ah, mas eu só vivo de albumina, só vivo de albumina. Vai estourando tudo. No caso dos meninos, tem interferência hormonal também na testosterona, que interfere no saco escrotal. A gente vai ter aula sobre o sistema reprodutor no caderno 6. E, ao interferir no saco escrotal, o menino ele pode ter, muitas vezes, um câncer no testículo. Tá? Aí vai ter interferência na produção hormonal das células de Leydig, que produzem testosterona. Aí o negócio fica feio, meu cara. Aí o negócio fica bem feio. Eu vou só iniciar com vocês aqui. Vamos iniciar a parte 6. Caderno 6. A gente terminou o caderno 5. Tá? Nós vamos começar o caderno 6, a parte de endócrino. Vou começar já na frente 2. Eu termino na frente 2, vou para 3, vou para 4. Vamos fazer o caminho inverso aqui agora. Eu só vou mudar aqui e vocês vão ver que isso aí não tem choro nem vela, não, viu? Sistema renal, sistema endócrino é importante para a Unifenas, mas não interessa, nós estamos seguindo a apostila, isso é importante para Enem, importante para qualquer coisa, qualquer vestibular que você for fazer. Isso aqui não cai só em Unifenas, não, tá? Principalmente quem for fazer vestibular de medicina aí, de uma forma geral, esses conteúdos, eles são conteúdos da medicina, não tem como, não só da medicina, mas da área de saúde, tá? Não tem como. E outra coisa, você fala assim, Zé, eu estou ansioso, eu vou começar a fazer medicina, sei lá, em março agora desse ano, vou passar agora, vou começar a fazer em março, beleza, é isso mesmo. Só que tem uma coisa,
Você não pensa que você vai chegar lá, o professor vai ter peninha, vai ficar esperando você copiar, vai esperando você, não, tá? Eu lembro que quando a Letícia, minha filha, começou, né, ela tinha 16 anos na época, e era muito criança, pô. Talvez mais novo do que a maioria de vocês. Já deve estar aí com 17, né? Então, assim, começou, ficou doida. Por quê? Chega, pai, mas não dá tempo de fazer nada. A professora de bioquímica passou, que por sinal as duas são muito competentes, tanto a Pupim quanto a Jéssica, né? As duas são muito boas. Mas passou 80 slide numa aula em 2 aulas, 100 minutos. 80 slides. Passou, fala o tempo inteiro. Não passa a resumir, não, para você estudar depois. Nada disso, tá? Aí passa tudo aquilo lá, aí chegou, né, lança, já sai da sala e fala assim, ó, se você quiser, você vai lá no amarelinho, pega a apostila que tá pronta lá, etc, tal. Aí na apostila, ficava você dizendo, vou lá pegar a apostila. Chegava na apostila, só tava os slides. Tava lá as fotos dos slides, não tinha explicação não, tem que se virar. Então você já tem que partir para essa área aí, ó, que vida não vai ser fácil para ninguém não na faculdade, viu? Tem 2 coisas que eu falo, né, Marcelo do cursinho, sempre desesperado com esse negócio, falei, calma, Marcelo, calma. Primeiro é a atenção para você conseguir entrar. Na medicina é assim, depois é a pressão que você sofre ao longo do curso para conseguir sair, para conseguir formar, tá? Então são 2 pressões, não adianta. Aí é outra coisa, aí você vai ficar doido. 3 primeiros anos de medicina, tem uns que vão adorar, vai achar sensacional, tem uns que vão odiar. Vai sair, vai ficar super frustrado. Alguns até desistem mesmo no começo. Por quê? Ah, Zé, eu resolvi desistir, tá? Por causa de um detalhe muito simples. Qual detalhe, filho, que você desistiu da medicina? Ah, é muita teoria, não sei o quê, não tem nada de prática. Pois é. Os 3 primeiros anos da medicina, até o adeus ao básico, é só teoria, basicamente. É anatomia, fisiologia, teoria, aí é fisiologia, aí você tem citologia, você tem genética, você tem tudo que você imaginar de biologia. Tudo, né? E mais um pouco, tá? Então você vai, aí é aquela fase, mas esse negócio não melhora? Não. Conteúdo, tem dia, eu lembro que o Sérgio Murad, que entrou agora, mais recente, tem 2 anos, acho que ele entrou, mais ou menos isso, né? O Sérgio Murad, ele já falou, Zé, eu estou hoje na 12ª aula. Eu falei, vai firme, meu cara, vai firme que vai dar tudo certo. Tá na 12ª aula, você aguenta. Então não esquenta a cabeça, não, você vai aguentar aí, tá? 12ª aula, tá ótimo. Zé, já estou na 12ª aula, não vou aguentar. Falei, beleza, num dia. Começou às 7 da manhã, teve aquela pausa, não sei o quê. Tinha dia que a Letícia chegava em casa às 11 horas da noite. Porque tem professor, isso principalmente a partir do 4º período. Tem professor que só tem disponibilidade de um dia, é médico, vem para cá num dia, etc, tal, e dá todas as aulas naquele dia. Então você tem que ter a aula de acordo com a disponibilidade do professor. Agora imagina você chegar no final de um dia, começa às 7, vai até às 10, parando para comer alguma coisa, etc, tal. Mas só que a medicina de verdade começa no 4º ano, tá? Até o 3º ano, tanto que na Rússia, eu tenho uma ex-aluna que está formando agora, foi fazer na Rússia, ninguém dava nada por ela, ela conseguiu, fez a medicina na Rússia, vai fazer o revalido agora. Lá, os 3 primeiros anos serve para qualquer curso da área de saúde. Tanto que, se a pessoa quiser, no 3º ano, seguir para enfermagem, ela segue, vai ser enfermeira. E a pessoa ela vai seguir para ser médica, beleza, vai ser médica. Eu achei interessante isso. Então, os 3 primeiros anos ela tem que aprender o geral. E a medicina tem isso. Aí no 4º ano, vocês vão ver o que é sensacional. Aí é só dentro de hospital. Dentro de hospital, cirurgia, ficando doido. Alguns de vocês, quando ver o sangue mesmo, sangue na tora, você pode desmaiar. Eles vão pedir para você tirar sangue do colega e o colega tirar sangue seu. Fazer tipagem de sangue, tipologia de sangue. Não vai desmaiar. Zé, eu desmaiei, agora não sirvo para ser médico. Não tem nada disso. Tudo isso é normal. Desmaiar também, se acontecer de desmaiar, é normal. Ai, eu não tenho dor. Não tem nada disso. Deixa de ser covarde. Primeira vez você pode desmaiar, mas na segunda você já não desmaia. Isso é só uma questão de controle psíquico. Às vezes você vai ser um grande médico, um grande cirurgião. Tem gente que desiste porque desmaia. Isso é normal. Às vezes você está no centro cirúrgico, entra o cara com a cabeça aberta lá,
Aí vai o aspirante lá assistir a cirurgia, porque eles podem tipo que a cirurgia, aí o cara, quando vê, quando começa a olhar, embrulhou o estômago, começa a vomitar, eu caio e desmaia. Pô, você é humano, pô. Você tem sentimento. Só que você vai ter que aprender a dosar os seus sentimentos à medida que o curso vai se expandindo, tá? Isso você vai ter que aprender. Não tem outro jeito. Se você quer ser médico, você vai ter que pagar um preço para isso, tá? Não é fácil, mas é compensatório. Você vai lidar com salvar vidas. Talvez nesse aspecto, eu diria para você que é o curso mais compensatório. Você receber um sorriso de uma criança que está tratando contra o câncer, que você é um oncologista ali responsável e que aquela criança foi curada daquele câncer. Não tem dinheiro que pague isso. Ah, mas é isso aí porque médico ganha bem, médico não sei o quê, não interessa. Pouco interessa isso. Tem coisas na vida que o dinheiro não paga. Pessoal, vamos lá então, começando aqui, ó, sistema endócrino. Isso aqui é sensacional, né? Sistema endócrino agora não é só o renal, é tudo. Nós vamos mexer com todos os hormônios do seu corpo, tá? Inclusive a famosa ocitocina. Será que a ocitocina... Como é que será que está o nível da ocitocina da Juliana Leal em relação ao Cauã? Fico pensando agora. Será que então, não sei. Será que aumentou? Será que diminuiu depois de 3 anos de namoro? Não é? Zé, vou te falar que você tá desinformado, hein? Por quê? Você vai falar que você separou, pô? Faz umas 3 semanas já. Ó, mas como é que você quer que eu esteja informada, minha filha? Fica aqui dentro pessoal, de fofoca. Ninguém... Uai, não, decepção, você já devia tá sabendo, uai. Laís, na verdade, eu vou ser sincero para ti, numa questão aí eu achei estranho, mas eu não comentei nada. Dessa vez eu não fofoquei, porque eu falei assim, a Juliana depois vai queimar, eu não sei se ela estava lá também, entendeu? Eu falei, eu não vou comentar. De repente, você até estava também nesse dia. Eu recebi uma foto, há umas semanas atrás aí, quem mandou foi até o Vinícius Jacó, que mandou a foto, 3 horas da manhã, eu vi no outro dia, claro, né, porque eu desligo o celular para dormir, óbvio. Mas eu recebi uma foto, estava tendo uma festa, aí nessa festa, na foto, estava a Leandra, tirando tipo uma selfie. Eles são best friends, mas eu tô de boa com ele, a gente tá amigo. Não, eu sei. Não, mas eu não desconfiei de nada. Assim, eu achei estranho, mas tava a Leandro, o Cauã e o Vinícius na foto. Me mandaram a foto. Ainda eu falei, pô, esses caras são loucos. Esse negócio de pandemia, os caras estão fazendo festa, velho. Meu Deus do céu, né? Não tem cabimento. Mas aí, enfim, eu falei, mas será que os dois estão juntos? Eu pensei nisso aí. Falei, mas deixa pra lá, não vou falar nada, não, você não vai criar depois algum problema. Não, se depender dela até tão, né, mas não, já não, com ele. Não, com a Leandra não, tô falando contigo, você estava junto contigo. Não tava não. Com a Leandra, eu acho que não tem nada não, viu? Mas eu já tô sabendo de outras pessoas, mas a gente tá amigo real. Ontem até ajudei ele a fazer uma atividade da faculdade lá, tá de boa. Não, então melhor assim. Mas isso é natural, os namoros vão e vêm, né, de acordo com a idade de vocês, isso é mais que natural. Mas eu perguntei da questão da ocitocina, porque a ocitocina mede o nível de paixão. O único nessa sala, que não alterou o teor de ocitocina até hoje é o Xavier. Sabia que você ia falar Xavier, você não tira esse nome na boca. Com relação... Aí, Xavier, porta aberta, pelo menos, se não é a Carol, já tem a Juliana. É legal, é legal. Entende? Então, assim... Juliana, tá aí tua coisa de ter gêmeos. Aham. Já é alguma coisa. Os dois disponíveis. É legal, pô. A Carol tá namorando ainda, né? Carol tá namorando. Né, Carol? Tá sim. Porque senão... Namorando. Xavier, né? Mais fácil perguntar pra você. Xavier, a Carol tá namorando ainda? Hein, Xavier? Xavier que sabe o que é Carol, pô. Tá. Você não fala, né, meu cara? Eu tenho então, né? Mas a esperança é a última que morre, meu cara. Eu Se não, até a Juliana Leal, depois de quase 3 anos de namoro, largou. Agora, Quase 4, Zé. Quase 4, largou, meu cara.
Depois de que o Macedinho já deve estar... Ih, agora... O Macedinho... Grilo, olha o desenterrando fofoca, velho. Vai com ela no nono ano. Você voltou no nono ano, velho. Não, você lembra disso, cara? Ô, Zé, eu postei uma foto no Instagram, aí ele comentou. Hã? Eu postei uma foto no Instagram, ele comentou. Não, o Macedinho é eternamente apaixonado por ti. Esses dias atrás que ele desceu, esses dias no começo do ano, eles desceram para almoçar comigo lá no restaurante, ele desceu comigo, o Macedo, né? Ele nunca superou o teu caso, Juliana. Claro que você está solteira, nunca superou, minha cara, nunca superou. Ele gosta mesmo. Ô, Zé, o primeiro amor é inesquecível. Exatamente, falando nisso, deixa eu perguntar, e a Laísa tá junto com... Lá vem ele, gente. Tá plena, parou tá também? plena. Não, tá plena, namorando. Não, tá lá com... E eles melhoraram, né, Laísa? Quê? Qual dos dois que teve lá Covid, Laís? O quê? A Ivana teve Covid, não teve? Teve, o Gui também. O Guilherme que teve também, né? Teve. Ah, tá. Mas E ele a não namorada? teve nada, não. Ele só não sentiu o gosto da comida. Não teve mais nada, não. Aí ficou assintomático. Praticamente, né? Não, é muito novo, né? Ainda bem que você não teve contato e não pegou também, né? E, mulher é mais... O sistema imunitário é mais sensível, né? A minha mãe teve também, Zé. Tua mãe teve também? Teve. Só ela daqui de casa. De resto, ninguém teve. Pegou na clínica? Ai, deve ter sido, né? Porque ela estava trabalhando na faculdade e estava no consultório também. Mas é difícil de descobrir de quem você pega, né? Porque tem contato com tanta gente. Clínica é menos provável, porque fica tudo de máscara, né? Às vezes acontece igual a Ivona. A Ivona foi a vizinha dela, né? Mas elas nem se viram. Dela. É? Elas nem se viram. Nem tiveram contato. Igual a Ivana. A Ivana não foi na clínica, pegou da mãe dela, que pegou da vizinha. Ah, né? Tá, entendi. Achei que seja. Entendi. Entendi. Na clínica estão todo aparelhado, tudo tal, né? Mas é difícil descobrir, né? É verdade, não tem jeito. Mas, Laís, aí vocês não puderam ver tua mãe? Não, podemos. Só que, tipo, quando ela ficava de máscara sempre, aí ninguém pegou, ninguém teve nada. Mas, tipo, ela não foi... mas ela não ficou, tipo, 100% isolada, sabe? Dentro do quarto, não tem isso. A pessoa pode ficar ela com dava umas voltinhas, só que dava, tipo, saía com máscara, voltinha em casa, tá, gente? Não na rua, mas ficava sempre de máscara e tudo mais. Mas a gente não teve nada, só ela. A tua mãe, a gente encontra com ela, às vezes, aqui no distrito, fazendo caminhada. Às vezes a gente encontra com ela uma vez ou outra. A Renata, eu não conhecia direito, né? A Renata falou, e a mãe da Laísa, etc, tal. A gente encontrou com ela agora recente, até não faz muito tempo, não. Tá fazendo final da tarde, estava fazendo caminhada no distrito. Estava ela e acho que é uma amiga dela, eu sei. A Renata conhece. A Renata, pior do que rádio, né? Conhece todo mundo, nunca viu um negócio daquele jeito. Então vamos lá. Aqui você tem aqui, ó. Quais são os principais centros endócrinos que nós vamos estudar aqui, ó? Hipófise ou pituitária, glândula pineal, que é a glândula do sono, tá? Nossa, essa glândula pineal nós vamos estudar aqui, ó, a famosa tireoide e os hormônios aqui do metabolismo, T3 e T4, tá? Triodotironina e tetriodotironina. Vamos estudar aqui também a calcitonina, que é um hormônio da tireoide, que é um hormônio da calcificação, tá? E a paratireoide, né? Que é um hormônio relacionado aí, ó, tá? A descalcificação, que a gente vai ver aí o paratormônio, por exemplo, tá? Nós vamos ver esse hormônio, nós vamos estudar o pâncreas, vamos ver aquela questão que a gente viu lá no início do ano, mas agora a gente vai ver de uma forma bem singela já, porque a gente viu muito essa questão, até caiu naquela prova presencial de vocês, tá? As células beta e as células alfa que produz glucágon e as células beta que produz a insulina, que vai, então, regular aí a concentração de glicose no sangue, e aqui ainda nós temos as células delta, né? Eles não colocaram aqui, que produz o hormônio somatostatina, tá? Que é o hormônio que regula a glicemia sanguínea, tá? Então, nós temos aqui as glândulas suprarrenais, tá? Que eu falei para vocês também. Aqui você vai ver essa glândula suprarrenal aqui no polo superior dos rins. Então, nós temos aqui os hormônios produzidos pelo córtex, tá? E os hormônios produzidos pela medula. Aqui, ó, epinefrina, noradrenalina, tá? E o córtex, a gente acabou de falar de alguns minerocorticoides que nós temos. Nós vamos estudar também o sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino. A gente vai ver aqui os como é que funciona, os 28 dias, a metade do ciclo, a ovulação,
os métodos contraceptivos. A gente vai ver tudo isso nesse caderno 6, nessa frente 2, que a gente vai estender ela, tá toda primeiro, vamos terminar ela, vamos fazer frente a frente, frente 2, frente 3 e depois a frente 4, tá? Aqui a gente vai ter o testículo, aqui a testosterona, que eu acabei de falar para vocês, problema de câncer, tá? A tireoide, a paratireoide, a tireoide é legal, que ela lembra a forma de uma borboleta aberta, né? Que a gente vai ver a forma dela, e a hipófise com seus hormônios. Vamos estudar aqui o GH, vamos, gonadotrofina coriônica humana, Zé. Vamos estudar? Vamos estudar o GH também, que é o hormônio gonadotrófico, vamos estudar. Vamos estudar o SH, vamos estudar, que é a somatotrofina, tá? Humana, que é o hormônio do crescimento, o SH, Zé, vamos estudar também, tá? Vamos estudar os outros hormônios que atuam, adrenocorticotróficos, tá? Vamos estudar hormônios que atuam no processo de digestão de gorduras, vamos estudar, tá? Então, são muitos hormônios que a gente vai ter a oportunidade de ver nessa parte de endócrino inicial aqui, ó, ao longo da aula. Então, só para a gente fazer um comentário aqui, ó, só para você ter uma noção, ó. Então, a maior parte dos hormônios tem relação direta com o hipotálamo, tá? Aqui, Zé, você tem aqui as duas partes da hipófise humana, ou da pituitária, antigamente conhecida assim, né? Por que você não tem a terceira, que é a hipófise intermediária? Porque no caso da hipófise intermediária, no nosso caso, ela é pouco desenvolvida, tá? Ah, mas ela é pouco desenvolvida. Sim, ela é pouco desenvolvida. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de alterar a nossa coloração em função do ambiente. Ela é muito desenvolvida em animais como o camaleão, por exemplo, que apresenta anexos epidérmicos conhecidos como cromatóforo, que vai alterar a coloração em função do ambiente. Então, aqui você vai ter a região, tá, anterior, que é a adenohipófise. Então, você tem aqui a neurosecreção, muitas vezes, que desce do hipotálamo, e aqui você tem os hormônios que são liberados na adenohipófise, que podem ser sintetizados, inclusive. Agora, já na neurohipófise, você vai ter aqui apenas os hormônios que são armazenados. E aqui que eu estava falando para vocês têm dois hormônios. Um, hoje, é conhecido também como hormônio do amor, né? A ocitocina. Dizem que, isso aqui é um negócio meio controverso, tá? Mas quando você está apaixonado, você aumenta o teor desse hormônio aqui, ó, ocitocina, tá? Agora, tem um problema. Esse hormônio aqui, na prática, ele atua na mama da mulher, tá? No bico mesmo aqui, ó, do seio da mulher, para ejetar o leite. Ele não fabrica leite. Ele atua na glândula mamária para que ocorra a expulsão do leite no interior da boca da criança. Então, ele atua na musculatura do bico do seio da mulher, tá? Da mulher, é lógico, que está em período de lactação. E também, ó, no momento da contração uterina. Ah, Zé, então, no momento da contração uterina do parto, quem atua é a ocitocina? Sim. Inclusive, mulher que tem dificuldade de ter contração, dilatação, para nascer a criança, se a dilatação está muito baixa ainda, tá? Para evitar a cesárea, muitas vezes o médico ele aplica a ocitocina. E aqui tem um detalhe legal também interessante, que antigamente as parteiras, quando ia nascer gêmeos, tá? Aí ia ter 2 gêmeos, né? O primeiro gêmeo que nascia, que a mãe colocava, aí nascia o primogênito, colocava para mamar de imediato, antes de nascer o segundo. Aí o pessoal criticava, né? Hoje, muitos falavam assim, mas isso aí é um absurdo, isso é crendice popular. O que tem a ver? Para que você vai colocar a criança para mamar? O que tem a ver para outra criança nascer? Imagina a dor que a mãe está sentindo, e às vezes o leite está meio petrificado aqui, vai mamar, vai apertar, etc, tal, vai doer. Mas isso tem um fundamento, tá? É lógico que na época eles aprenderam isso com a prática, mas o fundamento fisiológico é que quando um dos gêmeos está sugando o leite da mãe, ele estimula também a produção mais de ocitocina, porque a ocitocina está auxiliando na expulsão do leite, tá entendendo? Então, como ele está auxiliando a liberação de mais ocitocina para a mãe, está favorecendo a contração do útero para sair o outro irmão. Então, tinha, tá, um princípio, sim, um princípio que era um princípio, não era só mito, não, um princípio real. Aí, Zé, então você tem esses 2 hormônios, e tem o hormônio antidiurético aqui também, né?
Isso. Aqui, ó, a neurohipófise produz o ADH, ou vasopressina, que a gente acabou de falar sobre ele, que é o hormônio antidiurético, tá? Que atua na reabsorção facultativa do tubo distal e da água excedente no ducto coletor, tá? E aqui, Zé, e esses outros hormônios aqui, nós vamos estudar todos eles aqui, ó, da adenohipófise? Vamos estudar todos eles a partir da próxima aula, tá? A gente vai estudar esse hormônio aqui, que é o hormônio relacionado à produção do leite, tá? Esse hormônio aqui, ó, é a prolactina, ou também conhecido como hormônio luteotrófico, que a gente chama de LTH, tá? Ele tem relação com a liberação de um hormônio gonadotrófico, Zé, que vai estimular as glândulas ou os órgãos, o ovário da mulher a liberar esse hormônio? Nós vamos ver que sim, tá? Ô Zé, nós vamos falar especificamente do hormônio que estimula as gônadas, Zé? Sim, nós vamos falar desses hormônios aqui. Hormônio luteinizante, tá? Hormônio folículo estimulante, FSH, LH, vamos falar de todos eles. Nós vamos falar do hormônio tireotrófico, que é o TSH, que estimula a formação da tiroglobulina, que na presença de iodo forma o triodotironina, tetriodotironina, e forma também a calcitonina, Zé. Vamos estudar. Suprarrenal, vamos estudar também, que são os hormônios adrenocorticotróficos que estimulam as suprarrenais a liberar, entre eles, tá, a aldosterona. Hormônios somatotróficos, que você falou aí, o hormônio SH, por exemplo, tá? Ou até mesmo GH, como muitos chamam também, tá? Então, olha só, esse hormônio aqui é o hormônio do crescimento, Zé. Isso. É o hormônio que produz, por exemplo, a distensão dos ossos, o alongamento ósseo. Sim. Então, isso aqui nós vamos ver que a produção desse hormônio aqui, ó, tem relação direta com a genética da família da pessoa, da estatura da família. Mas no caso das mulheres, a gente vai ver também que pelo fato depois da primeira menstruação, da menarca, você tem a produção maior de estrógeno e progesterona, que começa, então, a definir o corpo feminino da mulher. Esses hormônios inibem a liberação do GH. Por isso que a mulher cresce menos depois da menarca, tá? Ela chega a crescer no máximo, aquilo que eu falo para vocês desde lá do 9º ano, no máximo 7 centímetros, tá? Depois que ela menstrua, normalmente. Mas há exceções. Sim, pode ter exceções. Mas depois que ela tem o ciclo dela fechadinho em 28 dias, que ela não tem nem antecipação, e nem que menstrua, retarda a menstruação, demora para menstruar, etc. Tal, fechou o ciclo bonitinho, tá com 28 dias, está trabalhando direitinho, tá? Aí ela para de crescer também, a tendência é ela parar de crescer aceleradamente, tá? E depois a gente vai falar sobre o hipotálamo, que fica aqui atrás, a gente já falou, na verdade, sobre ele na aula, né? Cerebelo, o centro de equilíbrio, né? O cérebro, a parte cognitiva nossa, tá? O hipotálamo tem o hipocampo aqui, a sede das emoções e produção hormonal. Eu só achei estranho que ele não está mostrando aqui ainda a glândula pineal que fica perto do hipotálamo, tá? Então, já na próxima aula, a gente começa falando aqui dos hormônios, vamos falar aqui do GH, que é o hormônio somatotrópico, ou hormônio do crescimento humano, tá? E a gente vai falar também do hormônio da gravidez, que aquele assunto que é bastante polêmico, negócio de pílula do dia seguinte, que é o GnRH, tá? Que é a gonadotrofina coriônica humana, que é o hormônio que só é produzido quando você começa a fabricar a placenta. Então, 7 dias depois, 6 dias depois, 144 horas depois da fecundação, a placenta começa já a formar ali em volta do útero, em volta do embrião, aí começa a produzir esse hormônio. Por isso que 6 dias depois dá para saber se a mulher faz exame de sangue ou do xixi para ver se tem esse hormônio, se está positivo, tá? Se tiver positivo, já está formando a placenta. Então a mulher está grávida, já houve a nidação, a implantação do blastocisto na parede do útero. Beleza então, pessoal? Então por hoje acho que tá bom, né? Senão vai matar vocês também. Mas beleza, atingimos o objetivo. Semana que vem a gente continua nessa parte de... Acho que semana que vem, segunda-feira, acho que vai ser feriado, né? Vai. Eu acho que, mas acho que não tem aula esse feriado, acho que não foi... Esse feriado eu acho que não vai ter aula, não. Então, esse feriado não é aquele feriado que a gente pagou lá atrás, agora acabou, né? Os feriados que foram pagos. Agora, todos os feriados que tiver daqui para frente,
nós teremos também, depois desse, só tem esse também, porque dia 15 é domingo, né? Beleza, então. Então, na segunda, eu volto com... A Lenise parou de dar aula segunda... segunda não, na terça. Deixa pra semana, então. Porque a Lenise parece que não está dando aula mais na segunda tarde mesmo, né? Ontem também não deu, né? Não vi entrando com link, nada. Mas eu vou ver com ela se ela não vai dar mais aula. Na segunda, a gente vê se a gente muda para a segunda aula ou algo do gênero. Mas beleza, então. Eu volto com vocês. Na terça-feira, então, nos 2 primeiros horários, nós voltamos normal. E na terça-feira à tarde, nesse mesmo horário, vamos passar para 1h15, que a gente acaba mais cedo, a gente tem aula também, tá? Até mais. Tchau, tchau. Até Tchau, Zé. Bom feriado. Tchau, Zé. Tchau, Zé. Valeu. Tchau. Até mais, Tchau, Zé. Tchau.